Bom, esse vídeo é para tentar explicar um pouquinho sobre números racionais. Os números racionais são os números obtidos pela divisão de dois números inteiros. Vamos considerar dois números inteiros quaisquer por A e B. Essa aqui é a forma genérica, o número A e o número B. Então, A sobre B é um número racional, sendo que o B tem que ser diferente de zero, ou seja, a parte de baixo aqui não pode ser zero. Vou escrever aqui um exemplo de número racional. Um meio é um número racional. A e B é a divisão de dois números inteiros. Um é um número inteiro, dois também é um número inteiro. Então, a divisão desses dois forma um número racional, sendo que a parte de baixo tem que ser diferente de zero. Ok? Nós podemos classificar os números racionais como fracionários. Tá certo isso aí? A gente pode falar que todo número fracionário ele é racional? Ou seja, se eu pedir assim, perguntar assim, quais são os números racionais? Aí se a pessoa responder, são os números fracionários. Tá certo ou tá errado? Né? Tá certo. Então sim. Ok? Os números racionais são os números fracionários. Porém, temos que ter cuidado aí, porque existem algumas frações. Vou dar alguns exemplos aqui. Essa fração aqui, por exemplo, 8 quartos. Né? 8 quartos. Se a gente dividir 8 por 4, vai dar 2. Então, deu um número inteiro. Ok? Deu um número inteiro. Um outro exemplo aqui. 20 sobre 20 quintos. 20 sobre 5. Se a gente pegar o 20 e dividir por 5, ele vai dar 4. Também dá um número inteiro. Ok? O 1 meio, que foi o exemplo que a gente citou lá em cima. Se a gente pegar aqui 1 dividido por 2, vai dar 0,5. Ok? Então a gente pode afirmar que os números racionais... quais são os números racionais? São os números fracionários. Sim, mas tem que lembrar que existem frações que dão como resultado um número inteiro. Então, para ficar mais completo, qual é o conjunto dos números racionais? Ele é composto pelos números inteiros, pelas frações, pelos números decimais e pelas dízimas periódicas. Ok? Aí a definição fica mais completa. Agora vamos dar uma recordada aqui. O que são dízimas periódicas? Exemplo aqui, 0,333. Né? Se a gente pegar 1 dividir por 3, vai dar aquele número lá. Se vocês fizerem na calculadora de vocês ou no caderno, de qualquer forma, 1 dividido por 3, a fração 1/3, se a gente passar para a forma decimal, vai dar aquilo lá, 0,333 é uma divisão que não tem fim. Então, esse número aqui é chamado dízima periódica, ok? Eles também pertencem aos números racionais. Então, aqui eu vou citar para vocês alguns exemplos de números racionais. 4 é um número racional, por quê? Porque ele é um número inteiro. Okay? Então, ele também é um número racional. Se você pegar 40 dividido por 10, vai dar 4. Então, 4 é o produto da divisão de dois números inteiros. Então, ele é racional, é um racional inteiro. 1 meio é uma fração. Também é um número racional, porque ele é o produto da divisão de 1 por 2, só que está escrito na forma fracionária. 0,6 é um número decimal. Ele também é racional. Por quê? Se a gente pegar o 6 e dividir por 10, vai dar 0,6. Então, o 0,6 é o produto, é o quociente da divisão de 6 por 10. É o quociente de uma divisão de dois números inteiros. Essa não é a definição de número racional? O que é um número racional? É o quociente da divisão de dois números inteiros. Então, se eu pegar aqui,
6 dividido por 10 deu 0,6. Então, esse número também é um número, ele é decimal e ele é um número racional. O exemplo que eu citei ali da dízima periódica, 0,333. É uma dízima periódica. Também é um número racional, porque o produto ele é o quociente da divisão de 1 por 3. Se a gente pegar 1 e dividir por 3, vai dar 0,33, ok? Então, aqui tem alguns exemplos de números racionais, certo? Então, para a gente simplificar e resumir, a gente viu o que são números racionais. Todo número racional é o quociente da divisão de dois números inteiros, ok? E essa divisão pode dar um outro número inteiro, pode dar uma fração, pode dar um decimal ou pode dar uma dízima periódica. Aqui nós temos três números racionais. Um deles é um número inteiro, um é um decimal e o outro é uma dízima periódica. Tá? Todos estão representados na forma de fração, mas eles podem ser representados na forma decimal. A gente pode fazer essa divisão aqui. Então, se nós dividirmos 10 por 4, vai dar 2,5. Então, um número decimal. Se a gente dividir 30 por 6, vai dar 5. Um número inteiro. E se a gente dividir 10 por 3, vai dar 3,333. Uma dízima periódica. É isso? Então, aqui, cada número decimal, né, foi representado de uma forma. Esse 10 quartos aqui, a gente pode representar ele na forma fracionária ou pode representar também na forma decimal. É o mesmo número, tá? É o mesmo número, a mesma coisa. Só que aqui está na forma de fração e aqui na forma decimal. Assim como 30 sextos, ou 30 sobre 6, que dá 5. Então, ele pode ser representado dessa forma e dessa forma aqui também. Isso aqui é uma outra forma de representar aquele número. Bem como o último aqui, 10 terços. Ok? Então, os racionais podem ser representados de mais de uma forma. Pode ser representado de uma forma fracionária, de uma forma decimal, ou de repente a forma fracionária pode dar um número inteiro, ou uma dízima. Então, para a gente resumir aí, os números racionais, eles são números obtidos pela divisão de dois números inteiros. Ó. Números racionais são números obtidos pela divisão de dois números inteiros, ok? E o conjunto dos números racionais é composto pelos números inteiros, frações, decimais e dízimas periódicas, ok?